o controle e a governança é a ferramenta mais importante que nós precisamos implantar imediatamente no país. É isso que eu tenho lutado nesses 8 anos, desde que comecei em 2012, montar todo o meu planejamento. Olá, no CONAS TV de hoje eu vou conversar com o ministro do Tribunal de Contas da União e embaixador da Rede Governança Brasil, Augusto Nardes. Obrigada, ministro, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer falar contigo, Thaís, e especialmente com toda a liderança do CONAS. Um abraço ao presidente Ferraz e especialmente pela importância que tem o controle interno no conjunto da nação brasileira. Ele é decisivo para uma boa tomada de decisão, e especialmente também para avaliar risco quando você precisa definir as questões. Então, eu considero o CONAS de grande validade, nosso parceiro. Quando a gente faz o Fórum Nacional do Controle todos os anos, o CONAS tem nos auxiliado muito, e por isso eu presto essa homenagem ao presidente e a todo o seu time. Muito bom, ministro. É sempre um prazer estar com vocês nessa caminhada. Ministro, para começarmos, eu gostaria aqui de saber quais são os pilares para um controle eficiente e eficaz. Não somente eu, mas também as pessoas que nos assistem. Bem, o controle é muito importante dentro de uma instituição, né? Nós fizemos controle, mas ele tem que também fazer um trabalho de prevenção, e é isso que eu consegui implantar no TCU. Quando presidi em 2013 e 2014 o tribunal, eu implantei a tese da governança, que é um pilar fundamental para o controle ser eficiente, eficaz, visto que direciona, monitora e avalia as ações dos agentes, garantindo que as estratégias delineadas possam atender o principal. O principal sempre é a sociedade, né? E nesse aspecto, você poder acompanhar todos os detalhes de uma gestão e poder entregar resultado, a governança é que te dá essa capacidade de controle, que precisam de alguns quesitos para atuar de forma eficaz, eficiente. Por exemplo, avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e o resultado atuais e futuros, ou seja, tem que ter projeção para o futuro. Então, direcionar é a função principal do líder, o direcionamento, né? Por isso que a liderança é importante, a estratégia é importante, direcionar e orientar a preparação e a articulação e a coordenação das políticas e planos. Por isso eu tenho trabalhado muito com o presidente da República atual, como também trabalhei com o anterior, alinhando essas funções da administração pública, as funções que são organizacionais, que estão nos ministérios, para que as partes interessadas, ou seja, os usuários do serviço público e a sociedade em geral, possa ser assegurado o alcance dos objetivos estabelecidos. Mas isso é uma máquina, Thaís, muito grande, enorme, imenso. E fazer isso, temos que ter o monitoramento, a avaliação e monitoramento, que são regras básicas da governança, né? E o desempenho e o cumprimento dessas políticas e planos, confrontando tudo isto, é o que dá condições de que as metas estabelecidas e as expectativas de toda parte das partes interessadas possam ser alcançadas. Então, é isto que torna mais eficiente o controle, e a governança é a ferramenta mais importante que nós precisamos implantar imediatamente no país. É isso que eu tenho lutado nesses 8 anos, desde que comecei em 2012, montar todo o meu planejamento na gestão de 13 e 14. Excelente, ministro, um passo de cada vez, né? E hoje aqui ainda a gente vai falar também sobre a governança e até mesmo sobre a Rede de Governança Brasil, que o senhor é embaixador. Bom, a unificação dos controles, ministro, na sua opinião, é um ponto de atenção para promover melhorias significativas na perspectiva da gestão pública? Sim, é muito importante esse diálogo nos órgãos de controle, tanto interno como externo, né?
E quando existe essa capacidade de diálogo, você consegue cumprir as funções propostas pelo Estado e com as metas, né? Então, é necessário, por isso que eu tenho dito, trabalhar de forma unida, de caráter preventivo, e, por consequência, aí se transforma um trabalho pedagógico e que nós podemos aprimorar, mas tanto esses trabalhos de auditorias têm que ter esse acompanhamento. Eu criei aqui no tribunal, não tinha, eu fiz uma palestra nos Estados Unidos em 2014 e vi que os americanos têm indicadores para poder medir. Peter Drucker falava muito nisso, que você, para tomar decisão, tem que saber medir. Se você sabe medir, você tem condições de direcionar melhor as suas decisões. Então, eu propus fazer um trabalho de busca de indicadores. Hoje nós temos 420 instituições brasileiras que a gente tem indicadores de governança de pessoal, governança de TI, governança de aquisições. Agora estamos implantando governança financeira, ou seja, aí que nós descobrimos toda aquela situação dramática das pedaladas, né? Eu fui o relator daquele processo que repercutiu em todo o Brasil e nós descobrimos bilhões e bilhões de reais que estavam sendo aplicados de forma ilegal. Então, esse trabalho do controle como um todo, eu criei também as auditorias coordenadas. Em 2012, eu propus uma auditoria na área de desenvolvimento sustentável, e aí eu fui buscar parceiros, 9 tribunais da Amazônia, treinamos lá mais de 1.000 auditores, para, juntamente com eles, fazer uma avaliação do desenvolvimento sustentável. Criamos também indicadores sobre desenvolvimento sustentável. Hoje é um exemplo para o planeta, os nossos indicadores, porque depois a gente fez em todo o Brasil, em todos os estados, e depois fizemos em toda a América Latina. Agora 2 países estão fazendo conosco novamente, Portugal e Espanha. E a minha ideia é levar essa auditoria mundial de preservação ambiental, de áreas, de parques, de reservas. Em 2023, eu quero ver se consigo montar uma auditoria em nível mundial, já que nós vamos presidir o sistema Intosai. Thaís, o sistema Intosai são 185 países que fazem o controle no planeta, da onde saem as normas, os padrões de auditorias que os bancos utilizam essas informações para investimentos. Então, nós temos que criar um clima de segurança jurídica e de segurança nos investimentos. É isso que o Brasil precisa fazer. É nesse sentido que eu tenho trabalhado muito, que depois vamos falar da Rede Governança Brasil, para a gente implantar isso em todo o país. Muito interessante, ministro, quando você fala em resultados e mensurá-los para tomar as próximas decisões. Acho que isso daí realmente tem muito a contribuir com a administração pública. Ministro, eu mesma tive a oportunidade de trabalhar aqui no estado de Minas Gerais em um projeto em que a gente viajava pelos municípios. E durante esse projeto, eu pude perceber, e talvez isso seja uma coisa que alguns gestores também sentem falta, que é a falta de ações pedagógicas e, às vezes, assim, um excesso de controle por parte dos órgãos fiscalizadores, porque nem sempre eles erram porque eles querem errar. Algumas vezes eles erram porque eles não sabem. Aqui em Minas Gerais, quando eu viajei, eu senti isso. Na opinião do senhor, isso acontece? Existe excesso de fiscalização por parte dos órgãos e falta ações pedagógicas, ou faltam ações pedagógicas para que isso seja um pouco mais consistente para a administração pública? Existe, sim. Existe excesso e, muitas vezes, o cidadão, Thaís, não é tratado com dignidade, com respeito. A estrutura pública hoje no Brasil, ela está feita para ser um impedidor do desenvolvimento. A burocracia, ela castiga quem quer investir. Eu fiz a lei do Simples no Brasil, eu fui contador lá atrás e trabalhei 10 anos para implantar a lei do Simples. Fundei aqui a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, conseguimos unificar 12 tributos num só. Inaugurei esse trabalho lá em 95, até 2005 eu fiquei trabalhando até que saiu a lei do Simples. Claro que não somente eu trabalhei nisso, Guilherme Afif e tantos outros, né? Mas eu perseverei durante 10 anos para que fosse simplificado a empresa, a vida da empresa, e que o trabalhador fosse facilitada a sua ligação com o Estado e que fosse registrado e não criado dificuldades. E nós conseguimos, então, passar a pagar todas
a parte burocrática do trabalhador através de um faturamento, pagando em cima do faturamento e não pela folha de pagamento. Isso, falar agora, está simples. Muitas vezes as pessoas nem conheceram o sistema anterior, que era muito difícil. E aí tinha que fazer toda aquela burocracia de pagar uma guia separada. Hoje, com a internet, está funcionando muito bem. Mas eu acho que o Estado ele tem que ser facilitador para os negócios prosperarem, especialmente o micro e pequeno empresários, né? Você tem que criar essas facilidades. Hoje o Sebrae faz um bom trabalho nesse sentido. O Sebrae nos ajudou muito na lei do Simples, que até o Carlos Melles, que é o presidente, que é mineiro. Então, eu diria que é um dificultador, sim, sem sombra de dúvida, o controle, mas não somente o controle, a estrutura burocrática como um todo dificulta a vida do empreendedor. Então, nós temos que mudar isso. E, nesse sentido, é que eu fiz a lei do Simples para facilitar a vida da pequena empresa. Começamos lá com 600 mil empresas. Hoje temos mais de 15 milhões de micro e pequenos empresários pagando uma guia só e facilitando a vida. Mas no Estado, e agora está aprovado no Covid, ainda falta muito treinamento e falta muita capacitação. Capacitação da estrutura do Estado. Nós temos 15 milhões de funcionários públicos no país, entre Estados, municípios e União. Então, o que acontece? Aquele cidadão que está lá atrás do balcão, ele, em vez de criar facilidade, ele cria dificuldades para vender facilidades. E nós temos que mudar isso no país. E é nesse sentido que a gente criou a Rede de Governança Brasil, para a gente entrar num processo de conscientização da nação. Eu estou muito feliz com a Rede de Governança Brasil, porque a gente fundou, eu fui o fundador, mas ela prosperou tão rápido que hoje nós temos mais de 500 voluntários trabalhando para implantar políticas públicas mais eficientes e todos os ministérios já estão implantando, e agora estamos incluindo o judiciário. Inclusive, a semana retrasada, eu tive aí em Minas Gerais, onde eu fiz uma palestra para todo o judiciário de Minas para implantar um programa de integridade, e vamos montar um projeto, já falei com o presidente do Supremo, começando de Minas Gerais, para modernizar o judiciário, porque também no judiciário as coisas são muito lentas. E nós temos que modernizar o judiciário para transformar ele mais dinâmico, e aí você tem mais investidores. Na verdade, a tese da governança, Thaís, é melhorar a competitividade da nação. Então, esse trabalho preventivo que eu tenho feito no Brasil todo, eu já percorri o Brasil 2 vezes, como presidente, percorri todos os estados, levando a tese da governança. Agora fizemos uma cartilha, juntamente com a Rede de Governança Brasil, com apoio técnico de vários setores, com a Confederação Nacional dos Municípios, para os prefeitos saberem como começa uma administração e como termina uma administração. Então, a cartilha é de governança, porque muitos prefeitos, e você falou muito bem, Thaís, começam a administração e, às vezes, por desconhecimento e por não estarem preparados, treinados, eles cometem equívocos e erram muito na tomada de decisão. E muitos são penalizados por desconhecimento. Então, você tem que fazer uma cartilha. Agora, o meu grande dilema é fazer com que todos os prefeitos leiam e entendam que a cartilha pode ser um bom caminho para fazer um trabalho preventivo, para entregar resultado para o conjunto da sociedade. Então, a gente está trabalhando muito nesse sentido, Thaís, para que a gente possa estabelecer essa facilidade na gestão. Eu morei na Suíça há um tempo. Os suíços são mais simples. Morei também no Japão, onde eu morei lá na Suíça 5 anos, trabalhei lá nas Nações Unidas, e no Japão também aprendi muito como eles são organizados, disciplinados. Claro que é uma cultura milenária, diferente de nós, mas nós temos que fazer um grande debate, mudar. Eu vou fazer esse ano uma grande auditoria em todas as universidades brasileiras que estão totalmente desatualizadas em relação à realidade da nação. Nós precisamos atualizar as nossas universidades para trabalhar conforme o mercado, e ter uma capacidade de projetar o futuro através de ensinamentos que o mercado possa aproveitar, e não como estamos hoje, muito atrasados em relação à nossa universidade. Claro que não dá para dizer que são todas assim, tem boas universidades, mas a gente vai fazer uma grande auditoria. Queria te dar essa notícia, eu serei o relator de todas as universidades brasileiras esse ano. Que maravilha, ministro.
Eu costumo citar muito Renato Russo quando o senhor fala de disciplina. Disciplina é liberdade, né? Ele já dizia na música, e realmente é isso. E o senhor começar essa implementação aqui em Minas Gerais, eu acho que é uma boa notícia para todo o país, porque Minas, com seus 853 estados, tem polos totalmente diferentes, no sul de Minas ao norte de Minas. E começar pelo estado com tantos municípios já é começar na dificuldade. Se der certo aqui, muito provavelmente vai dar certo nos outros estados também. Ministro, e aí trazendo ainda essa questão da realidade municipal e do gestor público, a gente percebe que muitas vezes existe uma demonização do controle, da palavra controle e do gestor ter esse receio do controle, de achar que o controle é simplesmente para punir. Quais seriam os critérios que o senhor daria que os controladores municipais e estaduais precisam ter para mudar essa visão do gestor público e mostrar que o controle é, na verdade, uma ferramenta auxiliar? Bem, eu acho que primeiro é montar um planejamento do controle interno aliado à tese da governança, né? Eu considero importantíssimo o prefeito ter uma noção da importância do controle na tomada de decisão, porque quando o prefeito não tem um controle interno bem ajustado, ou a prefeitura não tem um controle interno bem ajustado, ele precisa tomar decisões diárias e como não funciona o controle, ou como não tem um diálogo, não se comunica o controle com quem toma a decisão, você comete muitos equívocos. E aí dificulta a gestão do prefeito. Como fazer isso? Eu considero importantíssimo ter um pequeno centro de governo na gestão do prefeito. Ele é o líder maior, ele é eleito, mas ele tem que ter o controle interno do seu lado, ele tem que ter o chefe de gabinete, no caso do município pequeno, no caso do Bolsonaro, o chefe da Casa Civil. Eu tenho conversado muito com eles para cobrar o centro de governo e que eles utilizem o controle como uma ferramenta permanente na tomada de decisões. Aí o controle interno sempre está subsidiando o que está acontecendo. Mas, para isso, tem que ter os indicadores. Se não tiver os indicadores, o controle interno, especialmente na área de TI, muitos municípios não têm tecnologia da informação. Eu fui visitar um município, eu estou agora vivendo entre Minas Gerais e Brasília, eu sou agora mineirucho, mais mineiro que gaúcho, né? Porque eu aprendo muito com os mineiros. Eu estou encantado pelo seu estado aí. Você falou em mais de 800 e poucos municípios, né? Mas são fantásticos os municípios e o potencial de Minas Gerais é uma coisa maravilhosa. Eu já conheço quase todo o estado, ainda falta conhecer algumas partes, mas já andei, fui até o Vale do Jequitinhonha, já fui lá para o lado do Espírito Santo, já fui para o Rio de Janeiro, fui de carro exatamente para conhecer a realidade, e hoje eu sou produtor rural aqui em Arinos e Buritis. Então, o que eu vejo é que esse estado tem um potencial em várias áreas e pode se transformar num grande líder nacional em vários setores. Mas temos que ter esse planejamento estratégico do governo. Eu fiz uma palestra para o governador, fiquei 1h30 falando sobre governança com ele, juntamente com o seu controlador. O seu controlador é do nosso time aqui da Rede de Governança Brasil, o secretário do controle aí do Estado de Minas Gerais, para que esse controle possa trabalhar de forma permanente com todas as secretarias, no caso do governo do Estado, mas também pode ser feito isso no município, coordenando e tendo reuniões quinzenais, no máximo, quinzenais ou semanais, pode até ter mensais, mas eu diria, para chegar ao que você me pergunta, que se não tivesse a sintonia entre o líder e o controle, e quem comanda a parte financeira, ou a Secretaria de Planejamento, ou a Secretaria da Fazenda, o chefe da Casa Civil e o controlador, você vai cometer muitos equívocos, vai cometer muitos erros, porque você toma decisões muitas vezes pelo instinto. E hoje você tem que ter ferramentas adequadas e gente especializada ao teu lado para evitar erros na administração pública. Ministro, e o senhor hoje é uma das personalidades que mais incentivam, fomentam, está à frente
da governança no Brasil. É embaixador da Rede Governança Brasil, inclusive. O que é a Rede Governança Brasil? Qual é o objetivo dela e como as pessoas podem participar? O senhor falou aqui que já tem mais de 15 mil pessoas, mais de 15 mil voluntários, não é isso? A Rede Governança Brasil eu resolvi criar baseado na minha experiência de vida pública. Eu vi que um dos temas que nós não abordávamos no controle, além de fazer a avaliação da legalidade, que são as chamadas auditorias de conformidade, ver se está legal ou não os atos, as licitações, que você precisava trabalhar de forma preventiva, como eu já coloquei. Mas, além disso, só o Tribunal de Contas da União não consegue normatizar. Nós somos os normatizadores da administração pública, nós somos os peritos da nação. Então, o que é necessário ser feito para mudar, além do tribunal, a sociedade participar? Então, eu acho que essa entrevista que eu estou dando para ti, Thaís, pode dar condições das pessoas acompanhar e informar o que está acontecendo no Tribunal de Contas, informar o tribunal, por exemplo, em relação à questão da entrega de resultados. Mas o tribunal ele faz um trabalho de forma formal. A Rede Governança Brasil ela faz um trabalho de forma informal. É uma instituição que foi criada na base da voluntariedade. Nós não deixamos falar em política, pelo menos dentro da rede, são os voluntários. Nós já temos mais de 30 comitês de gente especializada em todas as áreas. O que nós estamos montando, Thaís, é um plano de médio e de longo prazo sobre metas e planejamento estratégico em todas as áreas vitais para a nação, na área da infraestrutura, na área da saúde, da educação. Eu tenho gente especializada em educação. Geralmente, esse pessoal que são voluntários, para entrar na rede, tem que mandar um currículo e a gente avalia se não tem envolvimento político. Eu já fui político, tive 6 mandatos e sei que a política é apaixonante, mas a questão ideológica a gente evita colocar na rede para ser um trabalho técnico e ser respeitado. Então, esses 30 e poucos comitês estão hoje formatados para orientar a administração pública brasileira. Então, seguidamente, eu tenho reuniões com os ministros, eu convido gente da Rede Governança Brasil para discutir os temas de grande interesse da nação. Então, é nesse aspecto que eu tenho trabalhado com a Rede Governança Brasil. Já tenho uma diretoria, hoje não sou eu mais que administro, eu comecei só com um grupo pequeno de pessoas e cresceu tanto, e estamos expandindo para outros estados e outros países. Já estamos em vários estados, 23 estados, e agora, recentemente, estamos fundando também na Argentina uma Rede Governança Brasil, e agora já a Rede Governança Argentina, e eu quero expandir para a Colômbia, para o Chile, para nós trabalhar em conjunto numa estratégia não somente nacional, mas também internacional para a América Latina, para viabilizar o continente latino-americano. Excelente, ministro. É a união realmente que faz a diferença, né, nessas políticas. E aí o senhor está à frente dessa rede de governança e considerando aqui toda a sua experiência e vivência já no nosso país. Nós temos realidades regionais e locais muito específicas. Como disseminar a governança no Brasil diante desses desafios? Essas diferenças regionais fazem parte, inclusive, no resultado da administração. O Sul e o Sudeste estão mais organizados em termos de governança. Já conseguimos convencer o governador do Rio Grande do Sul, que já fez um decreto da governança, também o Paraná e Santa Catarina tem secretarias já de governança para fazer essa conexão, essa interatividade. Então, o Sul do Brasil avançou, o Sudeste também. Fiz uma palestra lá para o governador Dória. Eu não sei se ele já implantou, ele me prometeu de implantar a governança, mas o governador do Paraná, o Ratinho, implantou. O Espírito Santo já é um estado bem organizado, já tem uma boa governança, tradicionalmente tem escolhido bons gestores. O Rio de Janeiro é uma situação dramática, agora mudou o governador, esperamos que a gente possa organizar um pouco mais o Rio de Janeiro, né? É um estado que, pelo seu potencial, especialmente em petróleo, merece uma administração mais moderna e com visão de futuro, né? E os demais estados no norte, a gente conseguiu implantar recentemente. Eu fiz uma palestra para o governador de Roraima, implantamos lá a governança, está sendo implantado no norte. No centro-oeste, Tocantins também já avançamos,
E estamos avançando no Nordeste, alguns estados já implantaram, alguns municípios já implantaram. Maragogi, por exemplo, eu fui lá 5, 6 vezes e implantaram a governança. Na saúde funcionou muito bem a governança em Maragogi, lá no estado do Alagoas. Alagoas também melhorou a governança. Então, hoje eu tenho um retrato e sei onde estão as dificuldades em toda a nação brasileira. É um trabalho que eu quero deixar como cidadão delegado, para a gente deixar um legado de organização, porque os governantes vão passando, os prefeitos, presidentes, e muitas vezes não têm noção dessa estrutura que o Estado precisa proporcionar para entregar resultado para a sociedade. É nesse sentido que eu achei que a grande oportunidade, como ministro do Tribunal de Contas da União, eu teria para tentar mostrar esses caminhos para quem vem logo após um e o outro, e não acabar com situações vergonhosas, como nós passamos recentemente num levantamento que fizemos de 14 mil obras inacabadas no Brasil. Isso é jogar dinheiro no lixo, é jogar dinheiro na sarjeta. Começar projetos e não ter capacidade de finalizar é falta de governança, é falta de avaliação de risco, é falta de controle interno, é falta de ter uma capacidade de montar essa organização mínima. E aí, se o governante que está me escutando agora, está começando a administração, tem que cair a ficha, ele tem que parar 6 meses, organizar a sua administração, para ele entregar depois os resultados e não ter apontamentos no Tribunal de Contas da União ou no Tribunal de Contas do Estado, e aí dorme tranquilo e faz uma gestão correta com isenção. E por isso que a governança é o principal ponto. Depois vem compliance, que é um braço da governança, vem integridade, que é um braço da governança, tem outros segmentos que precisam também ser colocados dentro da administração pública, mas o principal é a pessoa entender que ela precisa ter a capacidade de entrega e a governança é a palavra-chave. Por isso que na Rede Governança Brasil, quem quiser pode fazer o contato conosco, vou mandar para ti depois o link, Rede Governança Brasil, nós colocamos o lema da governança, a esperança. A gente não pode perder a esperança. Quando você perde a esperança, a própria vida perde o sentido. Então, da governança, a esperança, esperamos trazer essa esperança para o Brasil, especialmente com momentos como esse, Thaís, que eu estou falando contigo, e que as pessoas vão replicar essas informações para a gente implantar em todo o Brasil. Excelente, ministro. E aqui a gente já está caminhando para o final. O controle interno nesse processo da governança, porque para quem nos assiste, que é cidadão e que ainda não entendeu, a governança pode otimizar vários serviços que chegam até o cidadão, né? Saúde, educação, economia e por aí vai. E como o controle interno pode auxiliar nesse processo da implementação da governança? Ele facilita a decisão, por isso que eu estou procurando todos os tribunais de contas, tanto do controle externo e todos os controladores dos estados, e por isso essa parceria com o CONAS é muito importante. Esse Fórum Nacional que a gente criou foi uma sugestão que eu plantei aqui no Brasil, de ter um ano todo um debate sobre os temas centrais do controle interno. Aí o controle interno ele facilita a tomada de decisão do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República, porque é ele que passa a informação se as coisas estão fluindo ou não estão fluindo. E, para isso, as ferramentas da governança são muito importantes, de avaliar e monitorar o tempo todo a administração pública e ter esses indicadores para saber para onde está indo o gestor, se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Eu agora estou propondo para o governo o controle através de painéis. Eu montei aqui no TCU, quando presidi, painéis de controle para poder saber se está dando resultado na educação, na saúde. Agora, quando eu estarei realizando, agora estão chegando, inclusive, aqui no meu gabinete agora, toda a equipe técnica para nós discutir essa grande auditoria que eu vou fazer sobre as universidades no Brasil, para ver como é que está o controle. Se realmente há uma sintonia entre a educação das universidades e a educação que nós precisamos para o mercado. Então, eu vou fazer uma grande auditoria em nível nacional, é a primeira vez que eu estou falando, estou te dando a prioridade nessa matéria, já indo para o encerramento, é a primeira auditoria que a gente vai poder fazer uma avaliação se existe boa governança ou não nas nossas universidades. Muito obrigado aí, Thaís, pela oportunidade e fico muito feliz de poder conversar contigo e transmitir um abraço a todos os amigos do Controle Interno.